Bem-vindos a mais um vídeo. O título é bastante curioso, mas é uma discussão que pode ser séria e totalmente válida. O videogame é uma arte, sendo mais específico, é a arte do belo. Ele pode se encaixar dentro de um gênero do qual pertence também pintura, escultura, música, teatro, dança, literatura e, mais recentemente, cinema. Cinema é a mais recente das artes. Só que cinema surgiu em meados do século XIX. E desde então foi evoluindo bastante. Vejam, meus senhores, se surgiu uma arte do belo no século XIX, milhares de anos após surgirem outras artes do belo, como a escultura, a pintura, o teatro já existia na Roma e na Grécia Antiga. A literatura nem se fala, temos o Homero para nos mostrar isso. A dança é uma arte até mesmo primitiva. Pintura já existiam, pinturas cipretes nas cavernas, que não necessariamente eram arte do belo, né? Mas ali continha certo significado. E mais posteriormente que ela passou a ser arte do belo, assim também como a escultura. Isso se deve porque a arte do belo são invenções humanas, tá? Não são revelações divinas para serem imutáveis. Não, o homem, ele pode sim, ele tem potência para inventar novas artes. Então discute-se, por que então não poderia surgir no século XX? Em meados do século XX, lá pelos anos 1970, quando surgiram os primeiros videogames. Alguns dizem que o primeiro videogame foi o Pong. E também foi por esse ano que surgiu o primeiro console de videogame, o Odyssey. Mas a questão é óbvio que poderia ter surgido uma arte do belo nesse período. Mas seria videogame uma arte do belo? É justamente isso que vou tratar aqui. Que é arte em sentido amplo, isso não há dúvidas. O videogame é arte, assim também como a é uma obra de arte, aliás, ou arte mesmo, tá? Aliás, vamos tratar aqui o videogame como arte de fato, tá? A arte de produzir jogos eletrônicos ainda, tá? É que a tecnologia ainda esteja imprecisa, né? Porque os jogos eletrônicos é videogame também. Mas vamos chamar essa arte por hora de videogame, tá? Ou a arte de fazer videogame. A resposta a pergunta é, seria a arte do belo, de fato? Que a arte todo mundo sabe. A carpintaria é arte, tá? Por exemplo, a engenharia é arte, até a medicina é arte. A arte de devolver a saúde às pessoas, a medicina, tá? Então, para produzir jogos eletrônicos, é necessário uma arte também. A pergunta que eu quero dizer é se é arte do belo. Tal como a escultura é, o cinema é, a pintura é, a música é. Primeiro, tá? Vamos pegar a definição do que é a arte do belo, tá? A melhor, a única definição realmente precisa
que eu encontrei está no livro Da Arte do Belo, do professor Carlos Nogueira. Ele define a arte do belo como a arte significativa de plasmar formas miméticas significantes e belas sobre determinada matéria para fazer mediante indução de sentimento e purgação de emoções que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afaste do falso e do mal. Isso está no livro Da Arte do Belo, de São Tomás, 2018, página 195. Há uma edição nova, tá? Que eu não adquiri ainda, mas creio que a referência não vai alterar. Na página 170, ele escreve também: a arte é antes o hábito intelectual do artista adquirido pela soma de ciência e de exercício ou experiência. É depois a ideia, ou paradigma, ou modelo, ou exemplar, de dada forma artística na mente do artista. E é, enfim, essa mesma ideia já plasmada em dada matéria. É bom lembrar o seguinte, que a arte do belo é, antes de tudo, arte liberal, tá? O seu fim é intelectual, e é por isso que tem esse nome. A lógica, por exemplo, é a arte liberal. A gramática é a arte liberal, tá? E assim vai. É diferente da arte fabril, tá? Ou artes que usam o corpo. Por exemplo, a equitação é uma delas. Não é a arte liberal. Também não é arte fabril, tá? Ou arte servil. A arte servil, ela geralmente começa com uma ideia no intelecto para essa ideia ser concluída fora dela, tá? Por exemplo, uma cadeira. A cadeira serve o corpo para a gente sentar. Por isso que é uma arte servil ou fabril, tá? E a arte da equitação, por exemplo, ou arte marcial, são artes servis também, já que servem ao corpo. Alguém pode objetar, mas uma escultura termina na matéria. Uma pintura termina na matéria. A música termina na matéria, já que som também é matéria. Ora, se é assim, então não poderíamos dizer que a escultura, a pintura não são artes servis? Não, não é porque o seu fim é intelectual. Por exemplo, quando Michelangelo esculpiu a sua Pietà, o fim daquela estátua, daquela escultura, é realmente, tá? Tem por fim justamente aquilo que foi definido ali por Carlos Nogueira na sua definição. A Pietà é uma forma mimético significante. É bela, tá? Foi impressa em determinada matéria, que é o mármore, e serve para nos fazer propender ao bem ou verdadeiro, tá? Mediante indução de sentimento e purgação de emoções que serão causados por essa forma que tem que ser necessariamente bela, tá? Mas o que a gente vai tentar responder é se o videogame vai cumprir isso. Eu vasculhei pela internet, tá? Como o videogame é uma arte muito recente, né? Quando eu falo de arte, é no sentido amplo. É muito recente mesmo. E convenhamos que o videogame, os seus jogos
só passaram a ficar realmente bonitos, tá? Já nos anos 90. Entendeu? Ninguém vai dizer que o Enduro é bonito, né? Pelo amor de Deus, né? Nem o Space Invaders. Nem o Super Mario Bros, que já era colorido, vão dizer que é bonito. Não é bonito. Tá? Jogos bonitos mesmo começaram a aparecer já nos anos 90. Tá? Os jogos bonitos, de fato, que eu lembro, tá? São Final Fantasy VII e Legend of Zelda Ocarina of Time. O Final Fantasy VII foi lançado em 1997 e Ocarina of Time foi lançado em 1998. São dois jogos realmente bonitos, tá? Alguém pode objetar depois, né? Ah, beleza não é subjetiva. Beleza não depende da percepção da pessoa. A resposta é não. E eu vou demonstrar aqui. Santo Tomás, no seu comentário sobre os nomes divinos, né, do Pseudo Dionísio, em De Divinis Nominibus, capítulo 4, e também na Suma Teológica Prima Secunde, questão 27, artigo 1º, resposta à terceira objeção. O belo e o bom não diferem-se nas coisas, mas segundo a noção. Tá? Deixemos isso bem claro. Não há diferença real entre aquilo que é belo e aquilo que é bom. Porque o belo, tá? Ele é objeto dos sentidos mais, digamos assim, cognoscíveis, tá? Cognitivas, digo. O que eu quero dizer com isso? São sentidos que estão mais ligados, tá, à virtude cognoscitiva, que são a visão e a audição, tá? É por isso que o belo ele é percebido pela visão e audição. A audição consegue perceber o que é uma música boa, o que é um som bonito, como o cantar dos pássaros, tá? O barulho da chuva, essas coisas aí. Ou ouvir alguém com uma bela voz, com uma bela oratória, tá? Ou a audição consegue perceber a beleza, assim como a visão percebe a beleza, que aliás ela vai perceber a beleza da combinação das cores, ela vai perceber a beleza daquela pintura, ela vai perceber a beleza da paisagem, ela perceberá a beleza de um rosto de uma mulher bonita e por aí vai. Os olhos e os ouvidos é o que percebe a beleza. O olfato não percebe a beleza, pode perceber bons cheiros, mas não existe cheiros belos. Tá? O cheiro de um perfume não é belo. Assim como o sabor não é belo. E nem muito menos o que o tato sente é belo. O belo, ele vai ser percebido pela visão e audição antes de tudo. E o belo, ele é conhecido, tá? Quem vai perceber são os sentidos da visão e audição, mas ele é conhecido, o belo é conhecido enquanto belo pela cogitativa, tá? É um sentido interno superior. Os outros sentidos internos são o senso comum, o sentido comum, a memória e a imaginação. A cogitativa é que conhece de fato o belo. E o belo são
o objeto, tá, dos sentidos externos mais cognoscitivos, tá? A visão e a audição. Então, deixemos isso bem claro. E o belo são objetos desses sentidos, assim como o bem é objeto da vontade, porque a vontade ela sempre busca o bem, assim também como a verdade é o objeto do intelecto. O intelecto ele busca a verdade. A verdade apetece o intelecto, assim como o bem apetece a vontade e o belo apetece a visão e a audição. E o belo, ele sempre vai colocar ordem, tá? A coisa conhecida. E convém lembrar que, apesar do belo ele apetecer a vista e a audição, ele não se dá apenas nas coisas sensíveis, tá? O belo também se dá nas chamadas coisas suprassensíveis, usando a linguagem platônica aqui. A beleza na alma, a beleza nos anjos e principalmente a beleza em Deus, tá? Justamente porque a beleza, como eu ensina Santo Tomás, é a participação também da causa primeira, que é Deus mesmo, tá? E Deus faz bela todas as coisas. E bem, o professor Carlos Nogueira, na página 117, ele ensina o seguinte: sem deixar de ser objetiva, a beleza, incluindo a beleza das obras das artes do belo, é matéria de preferência social ou pessoal. Nada objetivamente feio pode ser considerado belo, mas pode-se preferir um belo a outro. E pouco antes, ele também diz que, conquanto a beleza seja objetiva, com respeito a nós, depende de como possa ser recebida. O conhecido é ao modo do conhecedor, assim como o conteúdo é recebido no continente ao modo deste. O que significa isso, basicamente? A beleza, tá? O belo, a sua percepção vai depender da pessoa, tá? Então, isso significa que se a pessoa tem gosto pelo bom, se ela tem gosto pelo feio, se ela aprecia o feio, o seu intelecto e a sua vontade já estão deformados, tá? Então, isso fique bem claro. E podemos voltar agora ao mundo dos videogames. Existe videogame bonito? Começou a surgir nos anos 90. Hoje os jogos estão realmente cada vez mais bonitos e realistas, tá? Então, não se discute que há jogos belos, mas isso os torna arte do belo? Como eu disse, eu pesquisei na internet alguns textos, tá? Que tentam responder essa pergunta. O blog, página 5,
Tem um autor chamado João Varela, que escreveu um livro chamado Videogame e a Evolução da Arte. Esse blog tem uma citação desse livro que argumenta o seguinte: o videogame é mais um passo na mistura de linguagens artísticas. Me vem à cabeça algumas impressões que os surrealistas tinham do cinema nos anos 1920. Eles descreviam o cinema como a arte suprema, definitiva, justamente por misturar diversas expressões: teatro, literatura. Eu poderia acrescentar aqui, né, música, pintura, já que premio a categoria fotografia, né? Mas enfim, continuemos. O videogame faz isso e vai além. Eu concordo, tá? Que o videogame tem elementos de arte do belo, tá? Só que isso não inclui o teatro e a literatura, tá? Mas vamos lá. Aliás, em alguns casos pode incluir literatura sim, né? Os jogos de RPG, por exemplo. Mas continuemos. Tem teatro, interpretação em alguns jogos. Jogos têm arquitetura. Esse seria o caso do Minecraft, por exemplo, né? Tem literatura na forma de roteiro. Tudo isso com a camada importante da interatividade, que é o diferencial na comparação com as outras linguagens. Repare aqui que ele usa muita palavra linguagem, tá? Depois eu já retorno a isso. A necessidade do videogame ser interativo. Ele demanda não só a participação do usuário ou consumidor na questão cognitiva, como pede um passo além. Tem que ter uma ação física. Por mais que seja um apertar botões, nem sempre, tá? Por exemplo, o Nintendo Wii, ele tem muitos jogos que literalmente faz a pessoa mover o corpo inteiro, mas continuemos. Um desempenho ativo. É necessário esse desempenho ativo que vai além do entendimento, da compreensão daquela obra. Essa interatividade é absolutamente contemporânea. Vamos lá. Esse é um problema do pensamento moderno. Dizer que a arte do belo é uma forma de linguagem. Não é linguagem. Linguagem é uma outra coisa. Não é a arte do belo. Tá? A arte do belo não é linguagem. Linguagem é uma outra coisa. O que chamamos de linguagem é a arte de comunicar nossas concepções mentais a outrem. Tá? Ponto. É uma arte subordinada à gramática e a gramática é subordinada à lógica. Enfim, e ele coloca muita ênfase na interatividade. Isso será decisivo, tá? Para responder se o videogame é arte do belo ou não. Eu já expus aqui o que é beleza, o videogame produz coisas belas, a resposta é sim. Mas se a coisa bela tem a mesma finalidade da arte do belo, a resposta é um não. Tá? É um não. Seria, mas a arquitetura não é a arte do belo? A resposta é depende da arquitetura. Nem sempre o é. Mas o videogame não é a arte do belo. E vamos explicar o porquê. O cinema é uma arte do belo que compreende em si várias outras artes do belo, tá? Inclusive a pintura, devido à fotografia do cinema. Tem a música, tem a interpretação e a declamação do teatro.
Os seus roteiros podem render literatura ou vêm da própria literatura. Em alguns casos, inclui dança. É uma arte do belo arquitetônica, tá? E que continua sendo arte do belo. O fim do cinema, ele é intelectual, tá? E se for bem usado, pode ser a mais perfeita de todas as artes do belo. Se for mal usado, se torna a pior. O videogame não tem um fim intelectual. Não serve para fazer o homem propender ao bem mediante o belo. Por mais que seja belo. Por mais que tenha beleza nas imagens, por mais que tenha músicas belas, tá? E por mais que possa ter enredos complexos, como a franquia The Legend of Zelda, ao Final Fantasy e tantos outros aí, tá? Por quê? Porque justamente tais jogos, eles têm um fim lúdico. Tá? A arte bela não serve para ser lúdica. Por mais que haja filmes que entretêm, mesmo esses filmes têm um fim intelectual. É claro que tem que ter algo de lúdico também, assim como a música tem que ter algo de lúdico, mas o seu fim continua sendo intelectual. Alguém pode objetar, ué, mas a arquitetura, sendo bela, pode ser uma arte do belo, como a Sainte-Chapelle de Paris, ou pode ser apenas uma obra de arte servil, como uma casa bonita, uma mansão. No entanto, o que acontece é que a arquitetura é uma arte do belo, é uma arte híbrida, pode ser do belo ou não. Quando entramos, por exemplo, numa Sainte-Chapelle, há ali uma propensão ao bem e ao verdadeiro mediante o belo, porque nós olhamos a figura da estrutura, nós olhamos os vitrais, nós olhamos esculturas e tudo isso está incorporado. Assim como também há afrescos em algumas igrejas. Estamos vendo aí a arquitetura sendo usada como arte do belo, tá? Ainda que seja de maneira híbrida. O videogame ele não é híbrido, tá? Se for assim, então a joalheria e a tapeçaria também seriam artes do belo, e não são. Justamente por conta dessa interatividade, tá? É isso que faz o videogame perder, tá? Não ser considerada arte do belo. O que há no videogame são elementos da arte do belo. Um frame pode ser uma pintura. Podemos separar a música. Se separarmos os chamados cutscenes, cortes de cena, podemos compor um filme, mas aí reduziria, tá, ao cinema, reduziria a música, a pintura, etc. Mas não seria a arte do belo propriamente dita. A conclusão que nós chegamos, tá, é que se o videogame for considerado realmente arte do belo, ou será apenas secundum quid e não simpliciter, tá? Mas secundum quid até a joalheria e a tapeçaria também são. Então a conclusão é: o videogame não é arte do belo.
Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Considere ajudar o canal. Fique com Deus, até um próximo vídeo.